Olá, boa tarde, Pai do Senhor Jesus. Nós estava ao vivo agora aqui, caiu, mas não voltou. Voltamos novamente. Glória a Deus. Estamos aqui para falar sobre algumas doutrinas bíblicas, alguns assuntos bíblicos. E o assunto que eu quero abordar hoje é sobre arrependimento. Quero falar sobre arrependimento. Glória a Deus. Compartilhando a live aqui. E nós vamos falar sobre arrependimento. Para a glória de Deus. Pai do Senhor, Rose, boa tarde. Vamos estar falando sobre arrependimento. Bom, o texto que eu quero usar como base para falar sobre arrependimento é Mateus 4,17. Mateus 4,17. Mateus capítulo 4, versículo 17, fala que daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrependimento fala sobre mudança de mente, mudança de coração e mudanças de atitude. Arrependimento, eu digo sempre que falo sobre o assunto, que ele está incluído dentro das doutrinas esquecidas. Eu chamo teologicamente assim, doutrinas esquecidas. Entre elas estão salvação, perdão, santidade e outras a qual nós podemos falar depois. Mas dentre essas vou frisar sobre o arrependimento. E por que doutrinas esquecidas? Porque são mensagens e doutrinas que não são mais muito faladas nos dias de hoje. Quando você chega numa livraria, quando você chega em um determinado lugar para comprar um livro bíblico, um livro teológico, você não vai ver à disposição livros falando sobre arrependimento. Geralmente você vai ver livros, na prateleira de destaque que falam sobre prosperidade, sobre 10 passos de como vencer na vida sentimental, vida financeira, de como vencer os gigantes. Esses livros que são necessariamente de autoajuda sempre estarão em ênfase e em destaque. Quando você coloca no YouTube para poder assistir uma mensagem, uma pregação, geralmente em destaque você não vai ver uma mensagem: arrependei-vos porque é chegado a vocês o reino dos céus. Sempre vai ter mensagens mais maleáveis, porque mensagens como essas doutrinas, elas não são mais populares nos dias de hoje. Falar sobre salvação, sobre santidade, sobre perdão, sobre arrependimento, ele não é tão popular. Você não vai ver nem muitos congressos dentro da própria igreja com temas voltados para a santidade, voltados para arrependimento, voltados para o arrebatamento da igreja. Hoje é muito difícil a gente ver essas mensagens, mas é uma mensagem muito importante de ser pregada. É uma mensagem que vale muito a pena ser ministrada nos púlpitos e nos altares das igrejas. Por quê? Porque são mensagens como essa que transformam o caráter daqueles que vêm até a Cristo. Observe, Cristo nos chama da forma como estamos. Cristo ele nos chama no álcool, na prostituição, nos vícios, no mundo. Ele
chama para que nós possamos ir até Ele. Mas a partir do momento que nós estamos com Ele, algo em nossas vidas tem que ser transformada, tem que ser mudada. E essa mudança, ela vem através do arrependimento. Porque o arrependimento que é a transformação do caráter. O arrependimento é a mudança que nós precisamos para viver o evangelho de Cristo. Vamos observar que Jesus ele iniciou seu ministério como pregador em Mateus 4:17, falando sobre arrependimento. Jesus foi batizado nas águas, levado ao deserto para ser provado, e depois de ser provado, ele inicia o seu ministério de pregador com uma mensagem de arrependimento. Da mesma forma, nós podemos aqui destacar, antes mesmo de Jesus, João Batista. Né? João Batista, no capítulo 3, versículo 1 e 2 de Mateus, ele inicia o ministério da pregação no deserto da Judéia, falando sobre arrependimento. Se você for ler no capítulo 3 de Mateus, versículo 1 e 2, vai estar dizendo lá que João Batista surgiu pregando o arrependimento, dizendo: arrependei-vos, porque também é chegado a vocês o reino dos céus. Observe, João Batista, Jesus Cristo, e logo após a ascensão de Cristo aos céus, os discípulos pregaram arrependimento. Você vai ver em Atos, capítulo 2, versículo 38, Pedro ministrando após a descida do Espírito Santo sobre aqueles que estavam no tabernáculo, arrependimento a todas aquelas pessoas que estavam ouvindo ou que estavam ali na porta do tabernáculo, ouvindo eles lá dentro, glorificando a Deus, falando em novidades de língua. E Pedro vai até aquela porta e diz: olha, se vocês se arrependerem dos seus pecados, chegará tempo de refrigério sobre a sua vida. Observe bem, João Batista pregou sobre arrependimento. Jesus pregou sobre arrependimento. Os discípulos iniciaram a mensagem da igreja com arrependimento. Mas hoje nós não queremos falar sobre arrependimento. Muitos pregadores hoje não querem falar sobre arrependimento. Nós estamos falhando quando nós deixamos a mensagem de arrependimento de lado. Nós estamos errando quando nós deixamos cair no esquecimento a mensagem sobre arrependimento. Arrependimento ele não pode ser uma doutrina esquecida, não pode ser uma doutrina abandonada, não pode ser uma doutrina deixada de lado. Ela tem que ser pregada nos púlpitos e nos altares das nossas igrejas nos dias de hoje. Arrependimento, como eu disse, aqui significa mudança de mente, mudança de atitude e mudança de coração. É isso o que o Evangelho de Cristo faz quando ele nos alcança. Ele muda a nossa mente, ele muda o nosso coração e ele muda também a nossa forma de agir. Quem se arrepende tem que estar pronto para viver estas mudanças, porque o arrependimento é a condição para o perdão de Deus para os nossos pecados. Quer dizer que Deus só vai nos perdoar se nós de fato nos arrepender, tá bom? Então é por isso que é importante essa mensagem ser pregada. Porque sem arrependimento, meu irmão, não há perdão de Deus. Você pode ter 10, 20, 30, 40, 60 anos de igreja. Você pode ser da equipe de louvor, você pode ser da mocidade, você pode ser do corpo de obreiros, você pode ser da igreja mais bonita que tiver na face da terra. Se seu coração não se arrependeu verdadeiramente dos seus delitos, dos seus pecados, existe um grande risco de você não experimentar o perdão de Deus, porque ele é condicionado ao arrependimento. Então nós temos que nos arrepender para que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, alcançar
o perdão de Deus, tá bom? Então esse foi o primeiro ponto. Se Jesus, João Batista, os discípulos pregaram arrependimento, quem somos nós para não pregar? Não deixemos essa mensagem de arrependimento cair no esquecimento, tá bom? Glória a Deus. Tá dando para escutar aí direitinho? Então tá bom. Segundo ponto sobre a mensagem aqui de arrependimento é que arrependimento é abandono do pecado. Não existe dizer que eu me arrependi, mas eu não deixei o pecado. Se arrepender é produzir frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, quando João Batista está pregando sobre arrependimento na beira do Rio Jordão, ele diz para aquelas pessoas que estão escutando ele: olha, vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. Capítulo 3 de Mateus, versículo de número 8. Produza frutos dignos de arrependimento. O que é produzir, pastor Nilton? Fruto digno de arrependimento. Produzir fruto digno de arrependimento é você entender que a mudança de mente, que a mudança de coração mudará suas atitudes e a partir daquele momento você vai viver uma nova vida. Produzir fruto digno de arrependimento é o que Paulo diz quando ele escreve dizendo assim: olha, se você mentir, agora você fala a verdade. Como está escrito lá em Efésios capítulo 4, versículo 25, onde a Bíblia diz: falai a verdade uns aos outros. Quem foi alcançado pelo Evangelho, se arrependeu dos seus pecados, abandona a mentira e agora começa a falar a verdade. Isso é fruto digno de arrependimento. Se eu estou arrependido da vida que eu vivi outra hora, uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida de ilusões, agora eu passo a viver uma vida de verdades. Eu começo agora a falar a verdade para minha família, falar a verdade para as pessoas que estão à minha volta, falar a verdade para as pessoas que congregam comigo, que me cercam na minha rotina, no meu dia a dia. Produzir frutos dignos de arrependimento, porque arrependimento é abandonar o pecado. Paulo diz, não só para nós falarmos as verdades uns aos outros, mas ele disse assim, ó: se você roubava, agora você vai trabalhar para que você tenha condições de se manter e ainda ajudar quem é necessitado. Se eu me arrependi da vida que outrora eu vivia, agora eu trabalho, eu não roubo mais. Eu não pratico mais delitos. Isso é fruto digno de arrependimento. Minha mente foi transformada, meus sentimentos foi transformado. Então minhas ações têm que ser transformadas, né? Eu costumo dizer muito isso, que o evangelho, ele não é testemunhado apenas em palavras, mas ele é testemunhado principalmente em ações. Porque o nosso maior testemunho, ele é as nossas atitudes. O nosso maior testemunho é o nosso comportamento. Olha o que o apóstolo Pedro vai dizer. Ele diz que a mulher pode ganhar o marido sem palavras, apenas com o seu comportamento, apenas com o seu testemunho, se o marido for descrente. Olha como é poderoso o nosso testemunho, como é poderoso o nosso comportamento, como é poderosa as nossas ações. Então, se eu me arrependo, eu pratico frutos dignos do arrependimento. Tá bom? Eu produzo frutos dignos de arrependimento, né? Agora, se eu só me entristeço, se eu só tenho remorso, eu vou me entristecer por horas ou por dias, mas depois eu vou voltar a praticar as mesmas ações que eu praticava antes. Eu vou voltar a viver a mesma vida que eu vivia antes. Agora, se eu estou arrependido, a minha vida será transformada. Porque minhas ações, meus pensamentos, meus sentimentos serão transformados. Amém? Então, segundo ponto aqui falando sobre arrependimento, grave bem.
Arrependimento é abandonar o pecado. Se você mentia, deixe de mentir. Se roubava, deixe de roubar. Se matava, deixe de matar. Foi isso que Paulo diz. Se você fazia qualquer coisa que você identificou que é contrário à vontade de Deus, que é errado aos olhos do Senhor, abandone esse pecado imediatamente. Aí você produz frutos dignos de arrependimento. Lembra de Zaqueu? Lá em Lucas 19, Zaqueu esteve com Jesus dentro da sua casa e diz: ó, se eu defraudei alguém, isso demonstrou arrependimento. Se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus olhou e disse: hoje chegou salvação nessa casa. Porque quando a gente se arrepende dos nossos velhos atos, não importa quais atos foram, não importa. Mas se nós nos arrependemos do nosso pecado, imediatamente a nossa casa é preenchida pela salvação que acontece por meio de Cristo Jesus. Quando Zaqueu se arrependeu, imediatamente Jesus disse: a salvação chegou a esta casa. Porque ele disse: se eu defraudei, eu vou restituir. Ou seja, ele falou: eu vou agir e vou mudar a situação e vou mudar os meus erros em acertos. Então, quem se arrepende, abandona o pecado. Tá bom? Abandona. Terceiro ponto, aqui falando sobre arrependimento, né? O terceiro ponto aqui falando sobre o arrependimento é que Deus ele disciplina o pecador esperando que ele se arrependa. Deus usa da disciplina para motivar o arrependimento. Quando nós que somos membros de uma congregação, de uma igreja, falhamos, muitas das vezes nós somos, né, disciplinados. Hoje em dia está difícil, né, essa situação. Muitos já não usam mais esse padrão de corrigir, de disciplinar, né, de orientar as ovelhas. Mas eu acho que é o correto, é o certo, porque a disciplina não mata, a disciplina não envergonha. A disciplina, pelo contrário, traz uma reflexão para que nós possamos pensar em nossas ações, em nossas atitudes e rever algumas coisas que estamos fazendo fora do padrão, fora da caixa, né? Então, quando Deus disciplina, quando Deus repreende o pecador, o intuito dele é fazer com que o pecador reconheça os erros, reconheça as falhas, reconheça que está no caminho errado e volte a fazer o que é certo. Um exemplo que nós temos é de Faraó. Faraó, enquanto o povo estava no Egito, né, e Moisés foi lá para libertá-los, todas as vezes que Deus mandava uma praga, uma pestilência no intuito de corrigir, de disciplinar aquela nação, Faraó clamava e dizia assim: Moisés, ore por nós e peça para Deus que aplaque a sua ira e que eu vou deixar vocês ir adorá-lo. Aí Moisés orava, a ira de Deus se aplacava, mas Faraó não cumpria sua promessa, pelo contrário, ele ia lá e subjugava mais forte ainda o povo de Israel. E não foi uma, duas vezes que ele fez isso, foi inúmeras vezes. E de tanto Deus o disciplinar e ele rejeitar a disciplina, Deus o endureceu. Deus endureceu a mente e Deus endureceu o coração dele. Deus permitiu que fosse cauterizada a mente de Faraó, né? E a gente sabe que quando Deus permite que a mente de uma pessoa seja cauterizada, o coração seja endurecido, é porque o juízo, a justiça virá sobre a vida de tal pessoa. Então, quando você ouvir a voz de Deus te corrigindo, te orientando, não é porque Deus deixou de te amar. Pelo contrário, Apocalipse 3, versículo 19 diz que Deus repreende e disciplina aqueles a quem Ele ama, né? Por isso, você tem que agir de forma diligente e se arrepender. Apocalipse 3:19. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 5 e 6, o Senhor diz que corrige a todos a quem Ele ama.
que o Senhor repreende como um pai repreende o filho, a todos a quem ele ama. Então, se você está sendo corrigido, doutrinado, até mesmo punido, sinta-se feliz. Deus ainda te ama e é por isso que Ele está disciplinando você na expectativa de que você se arrependa dos seus pecados. Lembra do filho pródigo? Estava na casa do pai. Eu vou sair da casa do pai. Foi para uma terra longínqua, levou toda a sua herança. Lá ele gastou a sua herança. Aí veio a fome sobre aquela terra. Deus puniu. Deus fez a fome ir sobre aquela terra. Aí ele diz que ele foi bater na porta dos amigos, as portas se fecharam, nenhum amigo lhe estendeu a mão. Deus permitiu a porta se fechar. A Bíblia diz que ele arrumou um emprego para cuidar de porcos. Deus permitiu uma porta que se abrisse para ele ver que naquele momento o que ele estava vivendo era totalmente oposto ao que ele vivia na casa do pai, porque cuidando dos porcos, ele sentiu necessidade de comer o que os porcos comiam e ele pensou: quantos trabalhadores na casa do meu pai não tem fartura de pão, não tem fartura de comida, não tem uma cama confortável, não tem uma cama boa, não tem boas vestimentas, e eu aqui cuidando de porcos. Ô, meu irmão, essa foi a disciplina de Deus para a vida desse jovem. E sabe o que aconteceu? Deus disciplinou esse jovem. E quando Deus o puniu, ele reconheceu. Ele reconheceu. Ele reconheceu. Levantar-me-ei, vou me colocar de pé, vou na casa do meu pai. E vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, mas me recebe como um dos seus trabalhadores. Viu só? A disciplina que Deus trouxe sobre a vida dele fez com que ele se arrependesse de ter saído da casa do pai. Então, muitas das vezes, Deus, meus irmãos, ele vai punir e disciplinar alguém simplesmente para fazer com que esse alguém se arrependa dos seus maus feitos, né? Simplesmente para fazer com que alguém se arrependa, né, dos seus maus caminhos. E foi isso que Deus fez. Puniu o pecador para que ele pudesse se arrepender dos seus pecados, tá bom? Foi isso que Deus fez. Quarto e último ponto que nós vamos falar sobre o arrependimento, né? É que o arrependimento, ele é um ato de fé, tá? Só quem tem fé pode se arrepender. Quem não tem fé não se arrepende, tá bom? Como assim, pastor? Quem tem fé não se arrepende. Por que que arrependimento é um ato de fé? A Bíblia diz assim, em 2 Timóteo 4, versículo 1. Eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os mortos e os vivos por ocasião da sua manifestação pessoal e da manifestação do seu reino. A Bíblia diz que Jesus Cristo há de julgar os mortos e os vivos. Se eu tenho fé que esse julgamento acontecerá, se eu tenho fé que Jesus voltará, não há porquê eu viver em pecado. Não há motivos para viver de qualquer jeito, não há motivos para viver de qualquer forma. Eu imediatamente tenho que mudar meu pensamento e minhas atitudes, porque arrependimento é mudança. Como é que eu creio que Jesus há de voltar? Como é que eu creio que Jesus há de julgar mortos e vivos? E permaneço em meus delitos e pecados? Como é que eu creio que Jesus há de vir buscar a sua igreja e eu não estou me separando, me consagrando? Como é que eu não estou vivendo em santidade? Então, só quem tem fé nesta palavra de que Jesus há de vir é que está todos os dias buscando se arrepender
dos seus pecados. Então, se nós temos esta convicção de que Jesus há de vir, que Jesus há de voltar, eu preciso imediatamente me arrepender dos meus pecados. Eu não posso viver como aqueles de Tito 1,16, que a Bíblia diz assim: dizem que conhecem a Deus, mas o negam com suas obras. Eu não posso viver dizendo que eu conheço a Deus. Eu não posso viver confiando na minha credencial. Eu não posso viver confiando, dizendo: eu nasci na igreja, batizei na igreja, casei na igreja, sou dizimista na igreja, então tenho lugar garantido. Não, não, não é assim não. Eu preciso me arrepender todos os dias dos meus pecados, se eu creio que Jesus há de voltar para buscar a sua igreja. É o que a Bíblia diz. O que é justo se pratique mais justiça. O que é limpo se limpe mais. Não é isso? O que é limpo se limpe mais. Mas aquele que é sujo se suje mais ainda. Então, se eu estou arrependido dos meus pecados, como ato de fé, eu me santifico, eu permito a transformação da minha mente pela palavra, do meu coração e também das minhas ações. Porque arrependimento é um ato de fé, tá bom? Então a gente tem que viver como se Cristo fosse e vai voltar para buscar a sua igreja. Tá ok? Se eu sou uma pessoa que eu tive um encontro com o Evangelho, se eu sou uma pessoa que eu me arrependi em espírito e em verdade, como um ato de fé, minha vida, ela é para a glória de Deus. Isso é arrependimento. Isso é mudança de mente, isso é mudança de coração, isso é mudança de atitude. Amém? Nós podemos entender o que a Bíblia quer nos dizer quando ela fala em 2 Coríntios 5,17. Aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tá ok? Então o assunto de hoje foi arrependimento. Nós falamos que é uma doutrina esquecida porque muitos deixaram de pregar, mas pregadores como João Batista, Jesus e os discípulos iniciaram seus ministérios falando sobre arrependimento. Nós não podemos nos esquecer. Tá ok? Nós falamos que arrependimento é abandonar o pecado. Não tem como eu dizer que eu me arrependi se eu ainda vivo nas velhas práticas. Eu necessito abandonar o pecado. Aí sim as pessoas entenderão que a partir dos meus frutos eu me arrependi dos meus maus caminhos. Quando Deus, o terceiro ponto é que quando Deus traz uma disciplina, uma punição sobre a vida, né, dos seus filhos, é porque ele deseja que nós voltemos para o caminho da santidade, para o caminho que lhe agrada. Então Deus pune o pecador para que ele se arrependa. E o quarto que falamos agora é sobre o arrependimento ser uma atitude de fé. Porque quando eu digo eu me arrependo, eu mudo a minha vida, eu estou dizendo, eu creio que Jesus vai vir me buscar. E Jesus vem buscar uma igreja lavada, remida e santificada pelo seu sangue. Tá bom? Porque se eu viver de qualquer forma e qualquer jeito, eu estou dizendo que eu não creio no retorno de Cristo e nem tampouco eu me santifico. Amém? E aí eu posso não estar fazendo aquilo que agrada a Deus. Tá bom? Então, que Deus vos abençoe, que isso possa ter sido útil para você e em nome de Jesus, que o arrependimento te alcance e faça você crer que Jesus está voltando e que sua vida seja transformada para a glória de Deus. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, queremos orar neste momento por todos aqueles que entraram, Senhor, nesta live, que por algum momento ouviram a tua mensagem, que o Senhor possa ir de encontro a essas vidas, abençoando seus corações e fortalecendo as suas fé, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus vos abençoe.